Olá pessoal, eu sou o Sargento Thierry do Corpo de Bombeiros e vou acompanhar os senhores durante o curso de formação de brigadista voluntário. Para que nós possamos começar esse curso, primeiramente eu quero desejar aos senhores boas-vindas, dizer que é um prazer tê-los aqui conosco e dizer que os senhores têm um material para acompanhar. Esse material está todo disponível de forma à distância, nesta modalidade de EAD. E nós precisamos, para que comecemos o curso da forma correta e com entendimento do que se trata, ver alguns conceitos. Então agora nessa parte teórica nós vamos começar ali com a parte do conceito de brigadista voluntário, ok? Brigadista voluntário é uma pessoa capacitada por instrutor, credenciado no CBMSC, para auxiliar nos serviços de prevenção, combate a incêndio e salvamento, em caráter voluntário, podendo ser usuário ou funcionário da edificação que exerça outras funções, não sendo remunerado para fins de atuação como brigadista. Então vamos tentar esmiuçar um pouco esse conceito para que a gente consiga massificar o que quer dizer esse parágrafo. Olha só, uma pessoa capacitada por instrutor. Qualquer instrutor? Não, instrutor credenciado pelo Corpo de Bombeiros. Ele vai fazer o que no serviço de prevenção, de combate a incêndio, de salvamento? Ele vai auxiliar. Ele pode ser um usuário ou um funcionário da edificação que exerça outras funções, ou seja, eu sou o responsável pelo almoxarifado da empresa em que eu trabalho, mas também sou um brigadista voluntário e vou auxiliar em determinadas situações. Ou seja, eu exerço outras funções, mas não sou remunerado para fins de atuação de brigadista. Não fui contratado para trabalhar como brigadista. Eu sou um funcionário com outra função e faço esse serviço como brigadista voluntário. Os brigadistas voluntários eles deverão atuar nas seguintes situações. Pontuamos ali, começando pelo inciso primeiro. Combater o princípio de incêndio com os dispositivos de edificação. Então, os senhores verão que em breve nós começaremos a falar de alguns sistemas preventivos que existem nas edificações e os senhores vão entender e vai ficar mais fácil a compreensão desse primeiro inciso, né, de combater o princípio de incêndio com os dispositivos. Quais dispositivos são esses, Thierry? Nós vamos ver em breve. Orientar e auxiliar no abandono da edificação. Orientar a evacuação do imóvel quando em caso de incêndio ou sempre que houver o acionamento do alarme de incêndio. Também vamos falar do alarme. E participar dos exercícios simulados. Então, bem tranquilo, bem sucinto, fácil de entender. E aí os senhores estão acompanhando no slide. Indo para o próximo, nós vamos começar agora a falar sobre segurança contra incêndio. Quais são os nossos objetivos? Primeiro, verificar se a sua edificação está regularizada. Ou seja, eu tenho que saber, será que a empresa que eu trabalho, o meu condomínio, ele está regularizado? Ele está dentro das normas de segurança contra incêndio? Os senhores serão capazes, ao final dessa lição, de responder essa pergunta para mim. E também identificar pelo menos 4 sistemas de segurança. Nós vamos ver mais do que 4, mas de todos que nós iremos ver, os senhores têm que lembrar de pelo menos 4 deles. Tranquilo? Vamos lá. O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina tem como uma de suas competências constitucionais, ou seja, está previsto lá na Constituição Federal, na Constituição Estadual, estabelecer normas de segurança contra incêndio. Olha só, o bombeiro estabelece essas normas. Analisar previamente os projetos de segurança contra incêndios, acompanhar e fiscalizar a sua execução e impor sanções administrativas estabelecidas em lei. Então, novamente, vamos esmiuçar esse parágrafo. Pessoal, competência constitucional, a Constituição Federal e a Estadual dizem, olha, bombeiro, isso é prerrogativa de vocês. Vocês precisam fazer a conferência, estabelecer as normas, fiscalizar a execução no que se refere à segurança contra incêndio. Como que isso vai se dar? Através de análise de projeto, através de vistorias, através da edição de normas que definam quais são os requisitos e exigências para que as edificações se tornem seguras. E também impor sanções administrativas estabelecidas em lei. Nós temos recentemente, em 11/11/2013, foi sancionada a Lei 16.157, que confere ao Corpo de Bombeiros Militares de Santa Catarina o poder de polícia administrativa. Então foram definidas ali algumas infrações e nessas infrações
está previsto o bombeiro aplicar sanções, sejam elas multas, embargos, interdições, cassação de atestado e entre tantas outras. Através das INs, o Corpo de Bombeiros legisla sobre a segurança contra incêndio no estado de Santa Catarina. Se os senhores quiserem dar uma olhada, entre no site do Corpo de Bombeiros, lá na página inicial vai ter um dos links lá que é Instruções Normativas. Nós temos lá em média de 34 instruções normativas hoje que falam cada uma de um assunto específico. Mais à frente nós vamos falar, inclusive, de algumas delas, IN06 e IN07. Essas instruções elas estão disponíveis para qualquer pessoa, todo cidadão, qualquer um pode entrar lá, baixar essas instruções normativas, fazer o download e pesquisar, ler, procurar entender, saber um pouco mais sobre segurança contra incêndio. Então, fica a dica, se algum dos senhores quiser se aprofundar, tiver interesse em aprofundar um pouquinho mais nesse assunto, acesse o site do bombeiro. Inclusive no slide que os senhores estão acompanhando aí comigo, tem ali uma foto, né, um recorte de tela do site do bombeiro, onde está lá o link Instruções Normativas. Isso aqui é importante. Instruções normativas não se aplicam à ocupação residencial, privativa, unifamiliar, sujeitas, neste caso, às ações educativas e preventivas. Ou seja, para quem que se aplica, sargento, essas normas de segurança contra incêndio? É para todo mundo? O comércio entra? As indústrias também têm que respeitar? É bem fácil. Por exclusão, fica muito tranquilo. Eu penso que todo mundo deve atender, com exceção das residenciais privativas unifamiliares. Ou seja, a minha residência, onde mora somente a minha família, a minha casa, ali o bombeiro não vai exigir que seja colocado extintor, que seja colocado iluminação de emergência, placa de saída, não faria nem sentido, né? Apesar de que eu confesso para vocês que eu tenho lá na minha casa um extintor guardado, na situação de emergência, ele está lá pronto para ser utilizado. Então, as unifamiliares elas estão isentas do atendimento dessas exigências, ok? E ali no canto direito da tela, no lado direito do slide, vocês vão acompanhar que já tem uma série de instruções normativas. Ali no caso tem da 1 até a 13, mas são 30 e poucas. Então fala ali da atividade técnica, dê uma olhada, ó. Instrução normativa 06, sistema preventivo por extintores. Lá, por exemplo, instrução normativa 011, sistema de iluminação de emergência, entre tantas outras. Agora vamos falar de formas de regularização da edificação. Como é que eu faço para regularizar uma edificação? São 3 pilares. Primeiro, análise do projeto preventivo, vistoria de habites e vistoria de funcionamento. Sargento, o que é cada uma dessas? Vou explicar. Vamos trazer isso para um caso prático para ficar mais fácil para os senhores entenderem. Eu vou construir uma edificação, certo? Vou construir um imóvel comercial, um condomínio residencial, enfim, uma edificação que não seja uma residencial unifamiliar, que está isenta. Eu vou construir esse imóvel e primeiro eu vou começar com um projeto. Esse projeto preventivo contra incêndio, de segurança contra incêndio, ele vai definir, de acordo com o tamanho, com a altura, com metragem, enfim, com a complexidade, com o risco envolvido na edificação, quais sistemas são necessários serem instalados na edificação. Esse projeto vem para o Corpo de Bombeiros, ou seja, eu vou protocolar lá numa sessão de atividades técnicas, o bombeiro vai analisar esse projeto, vai pontuar para o responsável técnico, seja ele um engenheiro, um arquiteto, por aí vai, eu vou pontuar. Está faltando um extintor, tem que colocar a edificação precisa do sistema hidráulico preventivo, o sistema de alarme, ou seja, eu vou fazer todas as pontuações em relação aos itens que precisam ser corrigidos ou acrescentados àquela edificação. O responsável técnico faz as correções e o projeto é aprovado. Agora eu consigo fazer o quê? Consigo executar esse projeto. Vou executar aquilo que está previsto. Após finalizar a execução, o próximo passo é ir novamente ao Corpo de Bombeiros e solicitar agora aquele segundo item, aquele segundo pilar que eu falei, que é o quê? A vistoria de habite. O nome ajuda, né, pessoal? O nome ajuda a identificar e entender o que é habite. Ou seja, o bombeiro vai emitir um atestado dizendo que, no que se refere à segurança contra incêndio, a edificação está apta para ser habitada. Ou seja, essa edificação está segura para os seus usuários. Emitido esse atestado, além disso, anualmente o bombeiro vai fazer a vistoria de funcionamento, ou seja, eu fiz a vistoria agora, esse ano, a edificação teve seu projeto aprovado, os sistemas foram todos executados, instalados conforme previsto no projeto, e anualmente eu solicito a vistoria de funcionamento, para garantir que os sistemas estejam manutenidos, aquela luminária que queimou, ela seja substituída, o extintor que despressurizou, seja realizada uma nova manutenção nele para que ele fique em condições de uso. Então,
vamos finalizar para entender essa parte de forma de regularização. Análise de projeto preventivo. Aprovado o projeto preventivo, eu executo os sistemas, instalo tudo que está instalado, está previsto conforme o projeto. O bombeiro faz a vistoria de habites e depois, durante toda a vida daquela edificação, anualmente serão realizadas vistorias de funcionamento. Vamos para os extintores, vamos começar pelos extintores, agora nós vamos para a parte dos sistemas. Sistema preventivo por extintores, IN 06, Instrução Normativa 06. Qual é o objetivo desse sistema? Permitir o controle dos princípios de incêndios através da utilização de agentes extintores, sendo exigido em todas as edificações, exceto quais? As unifamiliares que nós falamos anteriormente, que são isentas do atendimento das normas de segurança contra incêndio. Então, senhores, o sistema preventivo por extintor, ele quer o quê? Um controle dos princípios de incêndio. Aquele pequeno incêndio que começou ali, na sua fase inicial, eu já consigo combater utilizando esse equipamento. Quais são as condições que eu tenho que verificar para dizer se esse extintor está em boas condições de uso ou não? Vamos novamente trazer para o caso prático. Eu estou trabalhando na minha empresa e de repente pegou fogo num equipamento qualquer, um roteador de internet, começou a pegar fogo. Eu preciso que esse extintor esteja em boas condições. Eu preciso garantir que quando eu for lá realizar esse combate, o extintor funcione. Mas Thierry, como é que eu faço para conferir isso? Alguns itens devem ser observados e esses itens, se forem observados e estiverem dentro dos parâmetros necessários, eu tenho certeza que esse extintor vai funcionar, desde que usado corretamente. Então vamos lá. Primeira foto, lacrado. O que isso quer dizer? Vocês conseguem perceber na foto que tem um lacre amarelo intacto? Isso quer dizer que esse extintor não foi utilizado ainda. No caso de uso, eu vou romper esse lacre e aí sim o extintor será utilizado. Então, esse extintor que está lacrado, eu tenho a certeza de que ele ainda não foi utilizado. Pressão, a segunda foto, pressão ideal. Tem um manômetro todo vermelho e o ponteiro amarelo está em qual ponto ali do manômetro? No verde, ou seja, a pressão está dentro do previsto. Temos também o selo do fabricante e do Inmetro. Então esse selo é bem importante que seja verificado, que garanta que esse extintor está dentro das normas previstas aí para confecção, para manutenção desse extintor. E também, pessoal, uma avaliação geral do casco, ou seja, sem ferrugens, sem amassados. Adiante, no próximo slide, nós já vamos ver o que seria esse extintor que não está em condições de uso. Acompanhem comigo. Pressão anormal. Primeira foto ali em cima. Um extintor está com pressão muito baixa e outro extintor está com a pressão muito elevada. Não quero, eu quero um extintor com a pressão ideal, dentro dos parâmetros previstos. Olha o casco avariado. Conseguem perceber naquele extintor? Amassado, enferrujado, não tem lacre. Será que esse extintor vai funcionar? Vocês se sentiriam seguros para utilizar esse extintor, chegar próximo ao fogo com o extintor nessas condições? Com certeza não, né? Teste hidrostático vencido. O que é esse teste hidrostático? Aqui, de forma bem sucinta, para que os senhores consigam entender do que nós estamos falando. Esse teste hidrostático ele é feito a cada 5 anos do extintor. Ou seja, a cada 5 anos o extintor vai passar por um processo de revisão completo, desde a resistência do casco à pressão, e aí é um teste que é feito no meio aquoso, por isso chamado teste hidrostático, a conferência e substituição de componentes do extintor, uma mangueira que já está ressecada, é feita a substituição, é feito a pintura se tem algum ponto de ferrugem, ou seja, é feita uma inspeção geral no extintor, uma nova recarga, e aí sim o extintor está pronto para novamente ser utilizado. E por fim, eu tenho uma última imagem ali que é de um lacre violado. É aquilo que nós falamos anteriormente, um extintor que está sem o lacre, eu não sei quanto de agente extintor que eu tenho, se vai ser o suficiente para combater aquele princípio de incêndio, ou até mesmo se o extintor de repente não está vazio. Então aí nós conseguimos diferenciar de forma bem objetiva um extintor em boas condições e outros sem condições de uso. Sistema de iluminação de emergência, Instrução Normativa 011. É um sistema com o objetivo de possibilitar a visibilidade do trajeto, visando identificar os obstáculos e permitir um abandono rápido e eficiente do local. Tempo de autonomia desse sistema de 1 hora. Então ali na imagem, vocês podem conferir comigo, nós temos uma luminária de emergência com 2 faroletes. Hoje em dia a maioria das luminárias todas de LED, que muito eficaz, né, para esse tipo de utilização. E outra luminária menor um pouco, que a gente chama de bloco autônomo, né? Os dois na verdade são blocos autônomos, mas um tipo farolete e outro um bloco simples, nós costumamos chamar. Qual é o objetivo desse sistema?
é possibilitar a visibilidade do trajeto. Então imagine na nossa casa, né, de vez em quando, quem que nunca se deparou com a situação de faltar luz na sua casa? E aí para chegar até o banheiro, ir até a cozinha, pegar a lanterna, é difícil, não é? A gente tem que ir conseguindo ali pelo tato, tocando nas paredes para chegar a um local de uma edificação que a gente já conhece. Agora os senhores imaginem a dificuldade que seria numa edificação que eu não conheço, num hospital, numa escola, num shopping center, sem nenhuma iluminação. Porque imagine que se começou um incêndio ou até mesmo uma falta, a gente fala em incêndio, mas qualquer outra situação de emergência que as pessoas precisam sair da edificação de forma segura, a iluminação de emergência, quando acabar a iluminação convencional, a energia foi cortada ou faltou energia, o sistema de iluminação de emergência vai garantir uma iluminação mínima para que as pessoas saiam de forma segura. Sinalização para abandono de local, Instrução Normativa 013. O objetivo dela é o quê? Sinalizar e orientar a evacuação de uma edificação através das saídas de emergência, indicando a melhor rota de fuga. Autonomia também de 1 hora, da mesma forma que a iluminação de emergência. Então, os senhores percebam que a sinalização para abandono de local, como o próprio nome diz, ela tem o objetivo de orientar o quê? A evacuação de uma edificação. Ela sinaliza, olha, a saída é para a direita, é para a esquerda, essa porta aqui é a saída. E ali abaixo vocês percebam que nós temos algumas placas verdes e outras vermelhas, né? Branco com vermelho e branco com verde. Nós temos 2 tipos de placa de saída previstos. As placas de saída luminosas, que são aquelas que possuem uma lâmpada ou um LED, que vai manter ela acesa, que ela vai ficar destacada numa situação de emergência. E também temos as fotoluminescentes. Sargento, o que é fotoluminescente? É bem simples de entender. Imagine que é um material, esse material ele absorve energia luminosa enquanto está em condições normais, enquanto está acesa as lâmpadas durante o dia, e quando falta a energia ou quando fica escuro, ela emite essa energia luminosa. Então é aquela famosa placa que brilha no escuro. Tranquilo? Sistema de saída de emergência, um dos mais relevantes nas edificações, hein, pessoal? IN09. O objetivo dele é de permitir que a população possa abandonar o local de forma rápida e segura. Nós não queremos de forma alguma que nenhum sistema falhe, mas se tem um sistema que é imprescindível, que talvez seja o mais relevante de todos, é o quê? A saída de emergência. Essa tem que ser garantida, as pessoas têm que ter as condições, precisam dessa condição de evacuar, sair da edificação de forma segura. Então ali nós temos na foto um exemplo de uma porta com placa de saída, com instruções indicando para empurrar. Plano de emergência, Instrução Normativa 31. O objetivo dela é auxiliar a população no abandono do local, orientando para a melhor rota de fuga. Acompanhe comigo ali um mapa, onde esse mapa vai dizer, bem simplificado, é uma planta baixa, vamos chamar de mapa, uma planta baixa bem simplificada, dizendo quais são as rotas de fuga, orientando qual é a rota de fuga e me identificando alguns sistemas preventivos. Ali na foto vocês podem acompanhar comigo indicação de extintor, de hidrante. Então, o plano de emergência é para auxiliar a população no abandono do local, orienta a rota de fuga e até mesmo modifica os sistemas preventivos. Sistema de alarme e detecção de incêndio, IN12. O objetivo dela é alertar os ocupantes de uma edificação sobre a ocorrência de um incêndio. Então não confundam esse sistema de alarme de incêndio com o sistema de alarme patrimonial. Nós estamos falando de um alerta, de um alarme para incêndios. Nas fotos, os senhores podem conferir comigo. Uma central de alarme, aquela maior ali é uma central de alarme. Os senhores conseguem perceber que tem várias letras ali, vários pontos. Esses pontos são LEDs que vão acender e que vão identificar em qual local está ocorrendo esse incêndio, esse princípio de incêndio. Vamos trazer de novo para o caso prático. Acendeu o LED lá que está identificado como casa de máquinas. Eu sei que muito provavelmente foi feito um acionamento lá, ou se tem um detector de fumaça, alguma coisa está acontecendo que pegou fogo e o detector foi acionado. Então eu verifico na central, é onde eu vou monitorar esse sistema de alarme de incêndio. Tem também à direita um acionador de alarme, aquele famoso quebra-vidro, que se quebra o vidro e o alarme é acionado. E tem também um detector de fumaça. Instalações de gás combustível, GLP e GN. GLP é o famoso gás de efeito de petróleo e GN o gás natural, são normativa 08. O objetivo dele qual é? Conduzir o gás com segurança e propiciar seu fechamento quando necessário.
Com certeza os senhores também já ouviram falar de situações de explosão em edificações por causa de um vazamento, de acúmulo de gás dentro de uma edificação. Então, esse sistema de gás, essa instalação de gás combustível, o gás ele vai estar centralizado, seja numa central, seja num abrigo de gás, e esse gás vai ser conduzido por canalizações de forma segura das edificações, onde nós teremos registros de corte, controle de medição para saber quanto que foi o consumo de cada edificação, tudo de forma segura, porque com certeza com gás não se pode brincar. Sistema hidráulico preventivo. Qual é o objetivo dele? Combater princípios de incêndio em edificações e também serve para abastecer os caminhões do CBMSC. Então é o seguinte, esse sistema ele é bem comum em edificações, ele vai ser exigido em edificações acima de 750 metros quadrados, com mais de 4 ou mais pavimentos, e todo mundo já deve ter visto em algum momento aquela caixa vermelha ou uma caixa lá com mangueiras. E aí se pergunta, mas para que são essas mangueiras? É um sistema hidráulico preventivo. Eu vou ter na edificação uma reserva técnica de incêndio, ou seja, uma quantidade da água, da caixa d'água, um reservatório, pode ser de várias formas, nós não vamos entrar nesse mérito agora, mas um percentual de água, um volume mínimo, para que eu possa fazer o combate a esse princípio de incêndio. E imagine que o bombeiro está combatendo incêndio numa edificação e acabou a água do bombeiro. Se o bombeiro não tiver um hidrante ali próximo, um hidrante urbano para recarregar o caminhão, eu posso utilizar a própria reserva da edificação vizinha e abastecer novamente o caminhão e continuar o combate. E ali nós temos algumas fotos, uma canalização, pela foto ali da esquerda os senhores podem perceber que isso é uma previsão, uma exigência da norma, que toda a canalização do sistema hidráulico quando exposta, ela tem que ser pintada na cor vermelha, e à direita nós temos uma mangueira. Tranquilo até aqui, pessoal? Acharam difícil? Realmente são muitos assuntos, são muitas ienes, mas é assim mesmo. Os senhores vão ver que agora, com o passar das próximas matérias, isso vai ficar bem tranquilo, bem fácil, e eu tenho certeza que o olhar dos senhores, quando se falar em segurança contra incêndio, ele vai ser diferente a partir de hoje. Não estranhem em entrar numa edificação e parar e começar a analisar, então aqui está o extintor, isso aqui é um sistema, do sistema de alarme contra incêndio, é um acionador, verifiquei que aquela central de gás lá é para conduzir o gás de forma segura das edificações. Isso é porque os senhores adquiriram um novo conhecimento. Então, continuaremos em breve com os próximos módulos. Desejo aos senhores aí um bom descanso, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.